E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Rodrigo Atic, eu sou engenheiro de computação, desenvolvedor de sistemas. E nesse vídeo nós vamos fazer uma ambientação no VS Code. Então, se você está começando na programação, você está aprendendo a desenvolver, ou você já é desenvolvedor e quer uma segunda IDE, esse vídeo é para você conhecer um pouco sobre o VS Code, focando nos princípios básicos para quem está de fato começando na área. Beleza? Então, antes do vídeo começar, já deixa o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos para ajudar a gente a ter relevância no canal e deixa um comentário depois que você assistiu o vídeo, o que você está achando do nosso conteúdo. Então, nesse vídeo, galera, eu vou estar trabalhando aqui com o VS Code. Então, essa daqui é, se eu não, digamos em grossas palavras, a queridinha dos desenvolvedores atualmente. Ela está no mercado aí há um bom tempo. Até hoje eu não vi ninguém abandonar isso daqui até agora. Então ela tem um irmão mais velho, que é o Visual Studio da Microsoft, porém ela tem muito menos recursos, porque o objetivo do VS Code é ser um ambiente de desenvolvimento leve e rápido. Então se você tem um computador com poucos recursos, você tem um computador com pouco processamento ou você não quer consumir recurso do seu computador, porque você já tem outra linguagem que você está programando, consome pouca memória, ela é multiplataforma e dá para instalar bastante plugin aqui. Então, qual que é a pegada do VS Code? Quando a gente vai escrever código, pessoal, a gente pode usar editores de texto comum. Qualquer editor de texto que você tiver instalado no seu computador, qualquer bloco de notas da vida que você tiver instalado no seu computador, ele pode ser utilizado para desenvolvimento de aplicativos. Então eu tenho aqui no meu exemplo, no meu Ubuntu, eu tenho o Gnome Test Editor, o Gedit, carinhosamente chamado assim. Esse editor de texto ele é o equivalente ao bloco de notas do Windows, porém ele tem alguns recursos a mais, como por exemplo abas e a coloração de sintaxe. Então quando eu abro algum arquivo com extensão no Gedit, ele tem a coloração da sintaxe. Fica mais fácil para editar o código, porém ele não possui recursos de autocomplete, ele não possui recursos de IntelliSense, ele não possui plugins ali que possam facilitar o meu desenvolvimento. Então os desenvolvedores eles desenvolveram ferramentas como o VS Code para que a gente possa escrever código mais fácil. Qual que é a pegada do VS Code? Deixa eu compartilhar toda a tela. Então o VS Code ele é um editor de texto com esteroides. Então, ele tem tudo aquilo que o bloco de notas tem, mais um pouquinho de coisa. Quando a gente abre o VS Code, a gente observa que ele tem aqui as barrinhas de menus e um menu lateral esquerdo. Esse menu lateral esquerdo, você tem alguns atalhos que permitem você trabalhar no projeto sem precisar ficar abrindo arquivo por arquivo aqui pelo explorador de arquivos. Certo? Antes da gente começar a entrar nos detalhes sobre isso daqui, o ideal é a gente mostrar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o site do VS Code. Então você pode baixar o VS Code por aqui, pelo site oficial. Eu não vou entrar na instalação, nos detalhes da instalação. Mas para mim, logo de cara, ele cai no Linux, porque eu estou usando o Linux. Mas se você estiver usando o Windows, ele vai mostrar aqui, automaticamente ele detecta a versão Windows que você está utilizando, né? Então, você pode até chavear aqui por esse link, ó, Other Platforms, e fazer o download por aqui. Depois que você tentou baixar e fazer a instalação, a gente pode voltar aqui para o VS, galera, e entrar nos detalhes. Eu não vou entrar nos detalhes da instalação porque não vem ao caso aqui. Mas basicamente ele tem alguns menus aqui em cima, onde você tem acesso a todo o gerenciamento do arquivo que você quer. Essa parte do file, ela é focada em gerenciamento de arquivos. Inclusive a gente tem condições de traduzir e mudar o tema do VS por aqui. Menu de edição, que é para a operação da parte de texto, a gente vai ver detalhes. Seleção, parte de visualização, que nós temos esses atalhos aqui à direita, então eu posso ver o modo IA. Eu tenho um assistente de IA aqui, no caso eu tenho o Codex e o chat do Copilot, que são IAs oficiais do VS, mas nada impede você de conectar outras IAs para te auxiliar a programar. Você tem
Aqui o painel inferior, onde você vai visualizar o console de depuração e os terminais. Eu tenho também os painéis à esquerda, então caso o painel esquerdo, aqui a left sidebar, esteja encurtada, encolhida, como nós estamos vendo aqui, você pode estendê-la por aqui ou simplesmente clicando no menu, aqui no botão que você quer visualizar, certo? Então eu posso customizar bastante isso. Às vezes o menu arquivo ele vai sumir, então você tem um atalho aqui na estrelinha, onde você pode mudar o tema, etc e tal. Eu tenho condições de criar, conectar um repositório remoto, eu posso fazer login. Apesar dela ser uma IDE, um editor de código simples, ela é uma ferramenta bastante poderosa. A gente pode considerar que ela sim é uma IDE, um ambiente integrado de desenvolvimento. Qual que é o problema do VS? Eu preciso instalar um plugin para cada linguagem que eu vá utilizar. Então, antes da gente falar sobre plugins, caso você deseje mudar o tema, você pode vir aqui no menu File ou aqui na estrelinha. Você vai procurar temas e você vai mudar aqui o Color Theme para sua preferência. Eu gosto de utilizar o tema Light Modern ou algum tema claro. Você pode muito bem colocar aqui no tema escuro. Eu só não recomendo o tema escuro para você utilizar com a luz acesa. Então, se você programa com a luz acesa, eu não recomendo que você utilize o tema escuro, tá? Então eu vou procurar sempre um tema claro, onde eu tenha a melhor visibilidade possível, tá bom? Eu também posso passar ele para português, e aí eu venho aqui nos plugins, eu já tinha colocado aqui, ó. Eu só colocar em português, eu vou deixar instalando o tema português aqui, para a gente poder fazer a tradução junto depois. Parece que ele já até atualizou, né? Você quer alterar, prestem atenção nesses balãozinhos que estão aparecendo aqui. Sempre aqui no canto inferior direito vai ter um balãozinho. Então depois que você atualizou o plugin, você clicou aqui no Changes, ele passa o VS para português. Para você voltar ele para inglês, você pode fazer o caminho reverso ou vir aqui nas preferências. Então ele traduziu tudo aqui. Bom, voltando aqui para a organização do VS Code, galera, a gente tem a left sidebar que tem os menus, os botões aqui de controle que nós vamos precisar e usar a maior parte do tempo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um explorador de arquivos, onde eu vou conseguir visualizar todos os arquivos abertos. Eu tenho a caixa de pesquisa, que ela é muito útil para a gente poder fazer refatoração de código e procurar instruções que a gente já desenvolveu. O controle de versões, a aba de execução e depuração e a aba de plugins que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, para que isso daqui possa funcionar, nós precisamos abrir uma pasta de projeto. Então eu vou ensinar para vocês 3 maneiras de abrir uma pasta de projeto. Eu posso abrir arquivo por arquivo, porém, abrir arquivos individuais eu vou estar utilizando, é a mesma coisa que estar utilizando o bloco de notas, o editor simples. Então não faz muito sentido, é muito mais interessante eu abrir uma pasta de projeto e trabalhar nessa pasta de projeto. Então eu posso muito bem utilizar aqui o botão abrir pasta ou vir aqui no botão arquivo, abrir pasta. E aí eu vou navegar aqui até a minha pasta de projetos, onde eu posso criar a minha pasta de projeto ou selecionar ela. Como exemplo, eu tenho uma pastinha no meu usuário aqui de projetos. Deixa eu procurar ela aqui, clica, escreve o nome, aonde eu tenho os projetos que eu estou desenvolvendo, certo? Então eu coloco aqui na raiz do meu usuário para não misturar com outras coisas. Você pode fazer a mesma coisa. E aí a navegação, mesmo que você esteja no Windows, a navegação aqui é bem similar. Então você pode criar uma pasta nova através do botão criar pasta ou clicar com o botão direito no espaço vazio e criar essa pasta, certo? No Windows esse recurso ele funciona. Aqui para mim no Ubuntu não vai estar disponível. Então eu vou criar pelo botão, eu vou chamar ela de aula VS Code, certo? E automaticamente ele vai entrar aqui na pasta, é só clicar no botão de selecionar. Se você tiver no Windows, ele vai estar aqui embaixo esse botãozinho, beleza? Selecionar.
E aí ele vai liberar para mim a tela de boas-vindas, certo? E aí eu posso visualizar aqui, ó, aqui no explorador de arquivos, a pasta do projeto que eu estou trabalhando. Aqui no centro da tela vai estar o meu editor de código. Eu costumo fechar essa tela de boas-vindas, depois se você quiser utilizar isso daqui, essa tela de boas-vindas, ela serve para quem está começando, né? Vamos fechar ela, vamos deixar isso de lado, porque aqui no explorador de arquivo é onde você vai conseguir visualizar os arquivos da sua pasta, certo? Então essa é uma forma de você abrir o projeto. Vim aqui em arquivo, abrir pasta, você abre a pasta do projeto. A segunda forma de você abrir uma pasta no VS Code, eu vou fechar o VS aqui, vou lá na minha pastinha de projetos, pasta pessoal, vou procurar aqui minha pasta projetos, vou procurar aqui, ó, aula VS Code, eu vou clicar 2 vezes, vou entrar dentro dela. Eu posso abrir ela com o terminal, com um prompt de comando. Então é só dar um botãozinho direito aqui, abrir no terminal. Se você estiver usando Windows, você pode abrir com o Git Bash Here. Não deixa de assistir o meu vídeo de Git para você aprender a instalar o terminal do Git Bash, que é um terminal que simula também os comandos Linux. E além de ser ali o aplicativo Git. Então você pode abrir com o terminal e você pode digitar o comando code ponto, né? Code espaço ponto. Apenas para a gente abrir um parêntese, esse comando code é o comando que abre o VS Code e o espaço ponto vai abrir o VS Code na pasta que eu estou trabalhando. Então eu estou na pasta de projetos, aula VS Code, ele vai abrir o VS Code ali na pasta do projeto. Ó. É óbvio que isso daqui são mais caminhos, né, para fazer a mesma coisa. Então eu prefiro utilizar o menu arquivo, abrir pasta, tá bom? Então eu vou manter essa pasta do projeto aberta e a gente vai fazer aqui uma brincadeira para visualizar os arquivos sendo criados ali. Ok? Então, aqui no explorador de arquivos, eu tenho o meu projeto, e aí do lado direito, aqui no canto superior, eu tenho alguns botões de controle. Esse botão com esse ícone que vocês estão vendo aqui, que é um papelzinho, é o botão Novo Arquivo. Se você não traduziu para português, é o New File. Tá? Depois eu tenho outro botão que parece uma pastinha, que é o Nova Pasta. Essa nova pasta, certo? A gente não pode confundir pasta com arquivo. Só lembrando que toda pasta é um arquivo, mas nem todo arquivo é uma pasta. Ela serve para a gente se organizar aqui dentro do nosso projeto. Eu tenho o botão de atualizar e eu tenho o botão de recolher, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar aqui é a criação de arquivos. Todo arquivo ele vai ter uma extensão. Então, eu posso criar um arquivo aqui com new folder? Não, ele não vai criar um arquivo, ele vai criar uma pasta e aí você vai bagunçar teu código. Então, eu vou criar um arquivo novo, eu vou chamar esse arquivo de leia-me.md minúsculo, certo? E automaticamente aqui no centro ele vai abrir o editor. Então, se eu puxar aqui, ó, repara que ele criou o arquivo leia-me.md lá no explorador de arquivo. Ele está totalmente integrado aqui ao meu explorador de arquivos, beleza? Se eu criar uma pasta, eu vou clicar aqui no botão Nova Pasta. Opa, tá gravando, beleza. Se eu clicar aqui no botão Nova Pasta, ele vai abrir também o editor de código, mas repara que ele vai abrir com uma setinha aqui, ó, com um desdobro. Essa setinha, ela indica que eu estou criando uma pasta. Eu posso chamar de imagens, né? Vou colocar imagens, repara que ele cria uma pasta lá. Eu também posso fazer o caminho reverso. Eu posso vir aqui na pasta aula VS Code e criar arquivos por conta própria. Porém, não vou estar aproveitando os recursos da IDE, mas tudo que eu mexer aqui, ó, ele vai criar lá. Certo? Então, pastas servem para organizar coisas. Então, eu posso arrastar, por exemplo, os arquivos aqui para dentro da minha pasta. E aí repara que ele cria uma linha imaginária, essa linha de hierarquia. Repara que eu tenho aqui, ó. Repara que a setinha do projeto está mais à esquerda
a seta de imagens mais à direita e o arquivo um pouquinho mais à direita de imagens. Então eu crio uma indentação hierárquica, mostrando quem está dentro do que aqui. Então quando eu dobro imagens, ó, repara que o arquivo leia me some. Se eu procurar o arquivo aqui, ó, repara que ele não está aqui mais. Por quê? Porque ele veio para dentro da pasta imagens. Então, como que eu resolvo isso? Eu posso vir aqui no VS, desdobro imagens, seguro e arrasto o arquivo para o painel vazio. Repara que ele seleciona todo o painel vazio. Ó. E ele vai perguntar, você tem certeza que você deseja mover? Sim. E aí ele sai e volta para o normal ali, galera. Bom, o outro recurso que eu tenho aqui seria o recurso de localizar e substituir, né? Então, eu tenho coisas que eu posso escrever aqui no código. Vou colocar qualquer coisa no arquivo leia-me, só para a gente poder brincar com isso daí. Ah, um detalhe. Eu estou com o autosave habilitado, então você tem que vir aqui no menu arquivo e colocar o autosave ou o salvamento automático para ele poder salvar. Eu vou habilitar, ó, desabilitei, tá vendo que não tem mais a setinha aqui? O autosave, galera, ele serve para isso. Ó. Repara que agora que o autosave está desabilitado, apareceu uma bolinha aqui no X. Isso quer dizer que esse arquivo não está salvo. Então, esse modo manual, eu tenho que ficar dando Ctrl S toda alteração. Escrevi uma letra, dá Ctrl S, escrevi outra letra, dá Ctrl S, para ele poder salvar. Qual que é o problema? Se você é novato, você vai esquecer de salvar isso daqui na hora de você atualizar o teu código, ele não faz o salvamento automático. E aí você não vai publicar as alterações que você fez. E aí você vai ficar nervoso porque o negócio não está funcionando. Mas dá uma olhada aqui, é porque não salvou ainda. Então, vou voltar aqui, vou salvar, habilitar o autosave. E voltar para o recurso de pesquisa. Porque o recurso de pesquisa me permite encontrar caracteres, expressões, palavras em toda a pasta do projeto. Eu posso muito bem dar um Ctrl F aqui e pesquisar a palavra que eu quero. Por exemplo, re. Ele vai procurar dentro do arquivo, mas aqui, na barra esquerda, quando eu pesquiso, ele vai pesquisar na pasta do projeto inteira, ok? Então repara que ele me dá aqui, ó, dentro do arquivo leia-me, ele encontrou dois resultados aqui do re, da expressão que eu procurei. Então isso daqui é muito útil caso você precise fazer uma refatoração. Você errou ali uma sentença, ali, uma palavra no código todo, você quer renomear variáveis ali que você considera que você precisa mexer, então você pode usar aqui esse recurso. Então não vamos nos aprofundar nessa aula de hoje. O recurso de versionamento eu vou falar mais adiante, o recurso de execução e o recurso de plugins. Então, os plugins são o que fazem o VS Code ser tão versátil. Então, ele vai ser instalado, você não vai ter nada configurado ali, mas você pode configurar a linguagem de programação que você utiliza no VS. Isso daqui é uma vantagem porque você não precisa ficar instalando uma IDE para cada linguagem. Então, vamos supor que você trabalhe ali com Python, você trabalhe com Java e você tem alguma coisa de Android. Então, a IDE oficial, a ferramenta oficial nativa para Python seria o PyCharm. O PyCharm, vamos aqui na internet, aqui, ó. O PyCharm é a IDE oficial para programação em Python. Então, ela tem um monte de recursos de Python. Beleza? A IDE oficial para você programar em Java, você pode usar o NetBeans, né? O NetBeans é o que tem mais recurso, mas você pode usar o Eclipse. Inclusive o Eclipse tem plugin para Python, mas ele não funciona tão legal quanto. Então, ao invés de você ficar instalando uma IDE para cada linguagem, você pode instalar um plugin e trabalhar ali dentro da linguagem. Então, por exemplo, o plugin do Python, é só você vir aqui e escrever Python. Um detalhe, você tem que ter o ambiente
da linguagem instalada. Você tem que ir lá e rodar o instalador do Python antes de fazer isso daqui. Então eu tenho aqui ó, o Python Debugger, que é feito pela própria Microsoft. E já está instalado aqui para mim. Eu também tenho outras ferramentas para checagem de código aqui. Eu tenho condições de trabalhar com HTML, ótimo. Eu vou trabalhar programando HTML front-end, né? Então o VS ele já tem o HTML nativo, mas vocês podem instalar ferramentas auxiliares aqui. Uma ferramenta de análise de código aqui, por exemplo, o HTML Hint. Eu só nunca testei no VS Code conexão com o banco de dados, mas funciona com uma beleza. Não sei se vai funcionar, que é uma beleza, né? E aí, a gente entra na parte da depuração. Então, eu recomendo que você assista minhas aulas de Git para você poder voltar aqui para essa parte, caso você não esteja, não entenda o que está acontecendo aqui. Então, eu posso conectar uma ferramenta de versionamento aqui. Eu posso clonar um repositório remoto do VS aqui na ferramenta. Então, eu posso usar o GitHub, eu posso usar o Git local mesmo, para poder versionar o meu código. Então, é só vir aqui nesse botão. Eu vou ter que gerenciar aqui a confiança. No inglês deve ser Trust Certificate, alguma coisa. Tá vendo? Eu venho aqui, ó, confio no certificado. E aí ele habilita a pasta para mim, né? Então, ó, ele está selecionando essa pasta aqui. Pronto. Vou adicionar ela. E aí ele libera o botão inicializar um repositório. Então, se você viu lá as aulas de Git pela linha de comando, aqui eu não preciso utilizar necessariamente a linha de comando. Então, eu venho aqui no iniciar repositório e pronto. Ó. Eu já estou versionando o meu repositório. Então, quando eu venho aqui, ó, ele aparece a pastinha .git para mim. O engraçado é que aqui no explorador ele não mostra, que é uma pasta oculta. Mas quando você enxerga essa pastinha .git oculta aqui, essa pasta oculta, quer dizer que o teu repositório está com o Git habilitado, né? Por fim, para a gente poder finalizar, eu tenho o terminal. Então eu mostrei aqui, você pode usar o atalho lá em cima, ou você pode vir aqui com o mouse e desdobrar isso para cima, arrastar para cima. E aí eu tenho, conforme eu vou programando, console de depuração, eu tenho portas de rede e eu tenho os terminais. Então você não precisa abrir um terminal para poder digitar código e trabalhar com o terminal à parte. Ele conecta um terminal aqui para você. Aqui, como eu estou no Linux, ele vai usar o Bash por padrão. Se você tiver no Windows, você vai usar o PowerShell. Ou você, com o plugin do Git instalado no seu computador, a ferramenta Git SCM tem que estar instalada no seu computador, você pode migrar isso daqui para um terminal do Git Bash. Então, quando eu estou usando o Windows, eu ignoro o PowerShell e venho para o Git Bash, né? E aí você tem um terminal normal aqui, né? Você pode fazer comandos, fazer um update aqui no meu sistema. Eu utilizo um terminal normal, é um terminal integrado na minha ferramenta. Então a ideia dessas ferramentas aqui é integrar o máximo possível do ambiente. Ao invés de você ter um programa para editar o código, outro programa para você digitar comandos, um programa para você executar os comandos, né, executar o programa que você desenvolveu, você tem tudo ali centralizado numa única ferramenta. Beleza? Então esse foi o vídeo de VS Code, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Não deixa de curtir e compartilhar com seus amigos. E deixa aí o comentário do que você está achando dessas videoaulas aí. Beleza, galera? Até a próxima, obrigado!